Sejam bem-vindos a todos para mais uma aula do nosso curso de Fisiologia, baseado no livro Guyton Hall, Tratado de Fisiologia Médica. Essa é a segunda aula do capítulo 1 e a aula que nós trataremos do conceito de homeostase. Existem outras aulas, tomando temas mais abstratos como fundamentos, em especial a análise da teoria das 4 causas aristotélicas, que a gente vai usar muito extensivamente ao longo de todo esse curso e que está lá na unidade 0, na playlist 0 do YouTube. Tudo bem? Então, sem mais atrasos, porque é mais uma daquelas aulas longas que a gente tenta entender um termo que é complicado, embora o autor tenha definido em um parágrafo, que é o termo de homeostase. Então, durante essa aula, a gente tenta responder satisfatoriamente o que é homeostase. Mas, a princípio, o que os irmãos Hall falam sobre homeostase? Ele fala que o termo se refere à manutenção das condições do meio interno dentro de uma faixa estreita, quase constante. Essencialmente, todos os órgãos e tecidos do organismo levam a cabo funções que colaboram com a manutenção dessas condições. Então, essa é a definição de homeostase pelos irmãos Hall. Bem, então, deixa eu escrever essa palavra aqui, porque ela pode ou não ter dois sentidos distintos dependendo do tamanho do vocabulário de cada aluno. Homeostase se refere, então, dentro de um quadro amplo, eu tenho uma faixa estreita que é compatível com a vida. E esta faixa de compatibilidade com a vida é o que a gente chama de faixa homeostática. Ou seja, a homeostase se refere ao fato do organismo, nas suas diversas variáveis, parâmetros, seja a quantidade de água, seja a temperatura, seja pH do plasma sanguíneo, do líquido intersticial, quantidade de íons, quantidade de glicose, etc, etc. Que todas essas condições elas estejam contidas dentro do que a gente chama de faixa ótima ou faixa homeostática. E como dizia o autor, essencialmente todos os órgãos, tecidos do organismo levam a cabo funções que colaboram com a manutenção dessas condições. Ou seja, se eu tenho uma condição que ela está fora, essa convergência para um estado homeostático, ela é então definida como homeostase. Ou seja, a homeostase também é, num segundo sentido, os mecanismos que empurram as condições do meio interno para os limites ideais. Para quem tem um vocabulário mais extenso, esses processos são chamados de alostase. Ou seja, em alguns livros essa palavra nunca foi escrita. O livro dos irmãos Hall é um deles. A palavra alostase não foi escrita nesse livro. Então, no livro dos irmãos Hall, a palavra homeostase tem duplo sentido. Ela tem o sentido de definir as condições estreitas na qual os organismos vivem, bem como os processos que conduzem
a essas condições. Ok? Para a gente, obviamente, que esse sentido da palavra homeostasis, ele é impróprio. Ele é impróprio porque nós definimos, na aula anterior, o que era fisiologia. Fisiologia é o movimento. Então, isso é fisiologia. Grandemente falando, isso é fisiologia. E homeostasis é a direção dessa faixa estreita. Certo? Homeostase continua sendo homeostase. Uma faixa estreita de condições quase constantes, encontrada no meio interno do organismo humano saudável. Ou seja, a fisiologia, como movimento, ela não tem uma direção específica. Ela pode aumentar os teores de sódio, ela pode abaixar os teores de sódio no plasma sanguíneo via filtração renal, ora reabsorvendo mais sódio, ora excretando mais sódio. Ela pode determinar os níveis de água, ora reabsorvendo mais água, ora excretando mais água, ora acionando o centro de sede do cérebro, criando assim a vontade do organismo de ingerir mais água e etc. Ou seja, vários processos podem ser acionados no organismo em várias direções distintas. Porém, todos os organismos, todos, sem exceção, todos esses processos fisiológicos, eles tendem a convergir para a condição de homeostase. Então, a homeostase é a convergência dos processos fisiológicos. Você poderia usar a palavra alostase no lugar de fisiologia aqui. Em alguns textos mais específicos isso é feito. Tá? E a palavra fisiologia e alostase seriam sinônimos. Contudo, achar essa palavra alostase em textos é uma raridade. Normalmente não aparece. Tá bem? No nosso também, o que aparece é fisiologia. Então, a fisiologia é o movimento. E a homeostase é a direção. Tá certo? Então, de forma mais ou menos mecânica, a homeostase ela dá sentido aos mecanismos de alimentação. Eu tenho um estímulo. Esse estímulo, por via aferente, encontra um centro de processamento. Por via eferente, desencadeia uma resposta. E essa resposta, invariavelmente, tem essa direção. Ou seja, todo o processo fisiológico acontece na direção homeostática.
Tudo bem? Então, essa é a primeira camada do conceito de homeostase que a gente tem. É o acoplamento desses dois fenômenos. Fisiologia mais homeostase. Então, a gente tem uma camada. Mas quando a gente vai para a prática, a gente começa a ver que existem outras camadas que precisam ser absorvidas. Imagina só que em decorrência de alguma doença renal crônica, por exemplo, a taxa de filtração sanguínea esteja diminuída. Uma taxa de filtração sanguínea diminuída me leva a um acúmulo de água e um acúmulo de sódio. De forma permanente. Então, o que o organismo faz? Ele recebe esse sinal de que existe uma acumulação de sódio e, consequentemente, de água. Então, ele dá início a um mecanismo de aumento da pressão arterial. Quando eu tenho, então, as artérias aferentes e as artérias referentes, a região da cápsula do néfron, um aumento da pressão arterial aumenta a minha taxa de filtração. Um aumento da minha taxa de filtração faz retornar a minha concentração homeostática faz retornar a minha concentração homeostática de sódio, que estava fora dos níveis ideais. Só que uma hipertensão arterial permanente, de modo que permanentemente eu tenha uma maior taxa de filtração glomerular, ela leva a lesões cardiovasculares de longo prazo, incluso podendo chegar a uma insuficiência cardíaca congestiva e, no final, a morte do indivíduo. Ou seja, um mecanismo que visava a correção homeostática do sódio no corpo pode, a longo prazo, levar a um prejuízo para todo o corpo. Então, o que deve ser entendido? A homeostase não é o compromisso de longo prazo com o corpo. É o compromisso imediato. É o compromisso do agora. Não adianta meu coração estar saudável e eu acabar de morrer por uma hipernatremia, que é uma condição de sódio elevado no organismo, para além dos valores normais. Os valores normais de sódio eles estão entre 185 e 145 milimolares por litro de fluido extracelular. Se essas condições são alteradas para acima desse valor,
o sujeito vai começar a apresentar sintomas de um estado patológico. Ultrapassando 175 milimolares, essa é uma condição incompatível com a vida. Então não importa se daqui a 10 anos eu vou ter um átrio direito ou um ventrículo esquerdo dilatado, uma insuficiência cardíaca congestiva. Porque eu preciso estar vivo hoje. Então a homeostase é um compromisso com a vida hoje, é um compromisso de correção de valores de quaisquer produtos que sejam, que estejam em uma forma não otimizada, patológica ou até mesmo colocando a vida em risco. Esses valores precisam ser regulados. Ou seja, então a homeostase ainda tem essa propriedade. Ela não apenas direciona os processos fisiológicos, mas ela o faz de modo a manter o organismo vivo no presente, independente se isso vai levar a um comprometimento da saúde do organismo no futuro. Muitas correções homeostáticas podem levar a prejuízos futuros no organismo. Essa é a camada que se sobrepõe. Vamos para mais uma camada do conceito de homeostase. Quando a homeostase é rompida? Aqui eu tenho a tabela 1 do capítulo 1 do livro do Guyton, 14ª edição, em língua inglesa. Bem? Então ele vai falar das características físicas do fluido extracelular. Esse fluido especificamente que ele está falando é o fluido intersticial. Porque extracelular parece que inclui o plasma sanguíneo, mas neste caso não. Esses valores não são do plasma sanguíneo. Aí como é que eu sei? Eu não devia nem comentar isso, né? Como é que eu sei? Eu sei disso pelo valor de pressão de oxigênio venosa. Se você tem um paciente que está fazendo uma gasometria agora, nesse momento, se ele é um paciente saudável a nível do mar, a gasometria dele vai dar entre 80 a 100 milímetros de mercúrio no plasma sanguíneo. Mesmo que ele esteja em regiões altas, está morando lá em Cusco, está morando lá em La Paz, está morando lá em Potosí, 4.100 metros de altitude. A pressão de oxigênio dele vai estar entre 55 a 70, 80. Então, uma pressão entre 25 e 40 não se refere à pressão de oxigênio no plasma sanguíneo. A tabela não nos diz isso, a gente deduz desses valores. Ah, mas eu não sabia, agora você sabe. Não vamos discutir mais. Bem? Então, quando você rompe valores normais, ou seja, seu valor está abaixo ou acima da variação normal, você tem o que a gente chama de ruptura homeostática. E essa ruptura homeostática, segundo os irmãos Hall, é a própria definição de doença. Ou, de outro modo, toda doença é uma ruptura da homeostase. Isso é mais uma camada desse conceito. E mais uma camada problemática, obviamente. A gente problematiza tudo aqui nessas aulas. Imagina só um sujeito que está lá, acabou de contrair ao longo da semana o vírus lá, da Covid. Há distintas possibilidades de desfecho
para essa infecção. Ele pode ser um sujeito assintomático, ou ele pode ser um sujeito doente. Se ele é um sujeito assintomático, ele não é doente, eu vou ter certeza que ele, então, não teve nenhuma alteração homeostática. Ou seja, tudo que aconteceu no corpo, ainda assim, essas condições aqui foram preservadas. As condições de homeostase foram preservadas de forma que em nenhum momento, nenhum mecanismo fisiológico compensatório, né, foi acionado para mover, né, qualquer condição corporal de volta ao estado homeostático. Ele foi completamente assintomático. Um sujeito doente pode ser aquele, incluso, né, que ele já seria incapaz de sobreviver sem uma intervenção médica, sem uma ventilação artificial que permitisse que ele continuasse vivo. Ou seja, na casa dele, em repouso, ele iria a óbito. Esse é o outro extremo. Mas entre esses dois extremos, do indivíduo assintomático e do indivíduo que se aproxima da morte, existem outros tantos indivíduos. Indivíduos que podem dar início a processos fisiológicos que fazem convergir para o estado homeostático uma condição que está sendo alterada pela presença de Deus. Eu posso ter estados onde os sintomas disfuncionais aparecem em profusão, mas ainda assim, depois de algum tempo, os processos fisiológicos vão lograr conseguir trazer de volta para o ponto de referência, para um estado homeostático, aquela desregulação. Ou seja, eu estou flertando com distanciamentos progressivos da condição de homeostase. Ou seja, quando eu ultrapasso o valor de normalidade, eu posso ter ultrapassado ele pouco e eu percebo pouco. Eu posso ultrapassar de forma mediana e eu percebo isso de forma mediana. E eu posso ter ultrapassado muito e eu vou perceber isso de forma grave. Ainda assim, eu posso contar com processos que de alguma forma sejam capazes de retornar o indivíduo ao estado original. Ou seja, ele consegue disparar processos fisiológicos, sinalizações fisiológicas para o sistema imunológico, para os sistemas que estão sendo afetados, para que eles possam corrigir aquilo que está acontecendo. Ou seja, se a homeostase é doença, a pergunta é, nesse fluxo, em que momento eu estou doente? Quando eu não consigo mais lidar com algo por mim mesmo? Não, essa não é uma definição de doença. Então, quando eu consigo lidar com algo por mim mesmo? Mas em que ponto? Em qual a distância dos meus valores ideais de homeostase eu preciso estar? Quanto eu preciso afastar?
para que a ruptura homeostática, que já aconteceu em qualquer um desses pontos, eu já saí lá dos meus valores normais, nós estamos falando da clínica, né? Eu vou chamar de doente. Veja lá, temperatura normal do corpo, aparentemente muito estreita, as variações de temperatura. Então, em que momento a febre é uma febre patológica? Em que momento arbitrário eu, como médico, defino como a febre é um estado patológico? Então, o conceito de homeostase aqui, ele vai ganhando camadas e camadas e camadas de complexidade. Então, quando eu vou falar clinicamente de um estado de ruptura homeostática, é necessário que essas camadas estejam relativamente claras para mim. O sujeito está lá com anemia, né? O OMS define que para um homem, anemia é quando a hemoglobina está abaixo de 12. Aí eu recebo um paciente com 11,9. O que eu faço com ele? Não está anêmico. Nossa senhora, eu vou internar. Pedi até um TI para ele. Rompeu a homeostase. Vai ter hipóxia generalizada. Ou seja, essas sutilezas, elas decorrem do fato de que esses valores são arbitrários. Eles foram arbitrados por alguém. Seja por uma sociedade médica importante, a Sociedade Americana de Medicina, cardiologia, de nefrologia, de Sociedade Americana da Febre, o caralho que seja. Não importa. Esses valores são arbitrários. Mas são arbitrários porque eles significam alguma coisa que os justifique. Eles são arbitrários, mas eles também não são arbitrários. Foi isso que eu quis dizer de fato. Né? No sentido seguinte, há pacientes que com uma hemoglobina abaixo de 12, 11,8, 11,7, eles realmente começam a apresentar sinais de cansaço extremo. E pacientes com 11,5 não apresentam os mesmos sinais. Então existe, para além da doença, existe o sujeito que está doente. Né? Existe o doente. Eu não sei o que o vírus foi capaz de fazer, mas o vírus fazendo coisas diferentes podem levar as pessoas a estados incluso iguais. E fazendo coisas iguais, os vírus podem levar pessoas a sintomatologias diferentes. Então isso gera muita complexidade para analisar quadros de ruptura homeostática. Veja, por exemplo, existem dados de literatura, você veja aqui, a temperatura corporal, né? Temperatura cianofluido extracelular, a gente está falando de temperatura central. Onde ele fala que a temperatura letal está abaixo de 18,3 graus Celsius. Né? A 32,5 o sujeito já fica inconsciente. Algumas pessoas vão morrer antes de 18,3. E existe inúmeros relatos na literatura de pessoas que sobreviveram a temperaturas inferiores a 18,3 graus Celsius. Né? Avalanche, a pessoa caiu, está debaixo da neve, congelado, o cara caiu numa caverna, está congelado, chegou lá, foi recuperado, se curou, sem sequela nenhuma. Correto? Então, isso aqui é o fundamento da prática médica.
Quando você pede lá um exame de bioquímica, é isso aqui que você quer ver. Mas isso tem que ser visto paciente por paciente. Se você não vê isso paciente por paciente, você não consegue realmente dar sentido aos valores. Né? O que não muda, obviamente, o conceito. Né? O que é homeostático? É homeostático, condições normais desses organismos, dessas pessoas. Né? E todos os processos fisiológicos tendem a convergir para o estado de homeostase, que é, por definição, uma faixa muito estreita de condições onde o organismo vive de modo ótimo. Né? Mas, se eu tenho um processo fisiológico convergindo, eu estava aqui, eu tenho um processo fisiológico que foi ativado para voltar ao estado homeostático. O que impede ele de continuar infinitamente nessa direção? Né? Se a homeostase é só a direção, o que impede o meu processo fisiológico, uma vez ativo, uma vez que está alimentado o sistema de sinal, né? Exibir um sinal, via aferente, centro de controle, via aferente, resposta, que essa resposta não seja infinitamente e através das condições ideais. Então, responder essa pergunta é o objetivo da nossa próxima aula sobre sistemas de controle, ou o que a doutora Silverton, e nisso ela é genial, não sei de onde é que ela tirou, não conheço o artigo científico de onde saiu o conceito de reflexo fisiológico. Tá? O reflexo fisiológico está fazendo referência a coisas muito mais antigas, né? Que são os mecanismos de feedback que não foram descritos nem descobertos por ela, mas foram ali rearranjados de maneira muito adequada, pelo menos em relação ao livro do Guyton. Né? A gente vai fazer alguma referência a como ela contempla isso, porque você não acha essa contemplação no livro do Guyton, você vai passar o capítulo inteiro e não vai ouvir falar disso. Tudo bem? Então, para terminar, né? Tem que terminar. Com mais pelo menos mais uns 5 minutos de conversa aqui. Eu acho que vale a pena a gente ampliar o vocabulário de cada um de vocês. Oxigênio venoso. Quando a condição de oxigênio está abaixo do valor normal. Essa condição é chamada de hipóxia. Oxigênio acima dos valores normais. Essa condição é chamada de hiperóxia. Deixa eu trocar minha folhinha aqui. Vocês já estão acostumados que aqui eu vou acabar levando 30 segundos para trocar de folha para eu poder resetar a minha tela aqui. A gente vai escrever isso. Chama ajuste de vocabulário, né? Oxigênio venoso. Quando ele é inferior, oxigênio venoso inferior, ele é uma condição de hipóxia. Certo? Não está chegando oxigênio suficiente no líquido intersticial. Abaixo de 25 miligramas de mercúrio de pressão de oxigênio no tecido intersticial, eu tenho uma condição definida pelo termo hipóxia. Acima de 40
milímetros de mercúrio. Em que condições isso pode ocorrer? Em condições hospitalares. Você coloca o paciente em oxigênio e a pressão de oxigênio no líquido intersticial dela supera 40 milímetros de mercúrio. Eu tenho uma condição de hiperóxia. Ok? Dióxido de carbono. Uma condição onde o dióxido de carbono está abaixo dos valores de referência, que estão aqui, 41 milímetros de mercúrio. Eu tenho uma condição de hipocapnia. E acima, eu tenho uma condição de hipercapnia. Ok? A condição de hipocapnia e hipercapnia é o que a gente chama de acidose ou alcalose respiratória. Ela vai conduzir a um estado de alcalose ou, alternativamente, acidose respiratória, que é distinto da acidose ou alcalose metabólica, que está relacionado com o íon de bicarbonato. Ok? O sódio quando o sódio está abaixo dos valores de referência, 135 milimols por litro, ele é um estado de hiponatremia. Quando ele está acima, eu estou no estado de hipernatremia. Correto? Potássio. Abaixo de 3,5, hipocalemia. Acima de 5,3, hipercalemia. Cálcio. Abaixo de 1,2, eu tenho hipocalcemia. E acima do valor de referência, eu tenho hipercalcemia. Veja bem, quanto ao cálcio, é importante dizer que os valores no líquido extracelular e os valores no plasma, eles são ligeiramente diferentes. E nos valores pericelulares de algumas células, eles podem chegar ao dobro desse valor. Por exemplo, no espaço pericelular das células cardíacas, esse valor de 1,2 ele chega a 2,5. Então, para o cálcio, dependendo do órgão, dependendo da região do corpo, ele é naturalmente diferente. Talvez seja para outros íons também, eu não sei. Eu não sei dizer a vocês. Essa discussão não é tão ampla assim. Eu não conheço um material que tenha se dedicado a examinar os valores de referência em cada compartimento do corpo. Mas para o cálcio, esses valores sim, eles são discutidos porque a contração miocárdica ela depende de um ambiente extracelular muito rico em cálcio. Incluso, são secretados para o meio extracelular substâncias
né, proteoglucanos e proteínas, capazes de aumentar a retenção de cálcio no espaço pericelular, para que quando o potencial de ação cardíaco leve à abertura dos canais de cálcio lento das células musculares cardíacas, esse cálcio possa sofrer um influxo realmente alto, porque somente o cálcio que está nos retículos sarcoplasmáticos, né, que no músculo cardíaco é suficiente para causar a contração da actina e da miosina, né, das pontes de actina e miosina, esse cálcio não é suficiente nas células miocárdicas, né? Ou seja, os cardiomiócitos, eles necessitam tanto do cálcio intracelular, que está armazenado no retículo sarcoplasmático, quanto do cálcio extracelular, que entra pelos canais de cálcio lento depois que eles são abertos por voltagem. Então, o potencial de ação abre os canais de sódio rápido, que causa um desequilíbrio de voltagem que faz com que os canais de cálcio lento se abram. Esse influxo de cálcio para dentro vai abrir os famosos canais de riotidina, que vão, por sua vez, liberar mais cálcio dentro das células musculares cardíacas e, enfim, causar contração. Ou seja, nesse espaço pericelular, a referência homeostática do cálcio ela vai mudar. E é só mais uma camada de complexidade nisso que a gente está chamando de discussão das homeostases. Né? Então, passando do cálcio, a gente tem o íon cloro. Eu tenho hipocloemia e eu tenho a hipercloremia. Para os valores que estão abaixo de 98 e acima de 108 milimol por litro. Né? Esse excesso de cálcio no meio extracelular é uma espécie de compensação de carga que é feita porque internamente na célula muitas proteínas possuem cargas negativas expostas, né? Que faz com que haja um potencial negativo dentro da célula que é compensado pelo cloro fora das células. Além dentro da célula ter fosfato, etc., que ajuda nisso. O íon bicarbonato. O íon bicarbonato, ele vai causar, se ele tiver em baixas quantidades, ele vai causar acidose. E se ele tiver em grandes quantidades, ele vai causar uma alcalose. Isso aqui é chamado de acidose e alcalose metabólica. Tá? Diferente das condições de hipocapnia e hipercapnia, que vão causar a alcalose, a acidose e alcalose respiratória. Tá bem? Glicose. Eu tenho a condição de hipoglicemia abaixo de 70 e hiperglicemia acima de 100 no plasma. Aí, os irmãos Hall trazem 115. E aí eu tenho que descobrir um dia desses, né, de onde é que saiu essa famosa informação de 115, porque não está na literatura citada no final dos capítulos respectivos. Tá bem? Eu já escrutinei todos os artigos e ele tirou isso de outro lugar, de outra recomendação. Né? E eu não sei explicar por que 115, não sei, sendo que na clínica
a gente considera que os valores de glicose, tanto no plasma quanto no líquido intersticial, que estão entre 100 até 125, eles são um estado de hiperglicemia ou pré-diabetes. Ou seja, porque normalmente eles deviam ser mantidos em torno de 90, né, com uma tolerância aí de 10 para cima, 20 para baixo. Mas, tá aqui, é 115. Estou morando nos Estados Unidos, sou médico nos Estados Unidos, eu aceito 115. Ah, mas agora eu sou médico no Brasil de novo. É 100. Acabou a conversa. Tá? Temperatura corporal em graus Celsius. Aqui não apresenta variação. Aparentemente qualquer variação aqui parece ser uma ruptura homeostática. Mas a temperatura normal, em torno de 36,5 a 37. Até 37,5 a gente sequer considera um estado febril. A partir de 37,5 até 38, um estado de febrícula. Acima de 38 a gente começa a considerar esse estado como febre. Tá bem? Vou colocar aqui a hipertermia, que é o nome do estado que a gente dá, ou febre. E hipotermia, quando essa temperatura cai muito, né? Sendo, como eu disse, quando o sujeito tem uma queda de temperatura para baixo de 32,5, ele geralmente apresenta um estado de inconsciência acompanhando essa temperatura corporal central. E entre 32,5 até 18,3, para algumas pessoas essas condições podem ser fatais, mas na maioria das pessoas elas morrem abaixo de 18,3 graus Celsius. Algumas pessoas, no entanto, sobreviveram a temperaturas inferiores, temperaturas centrais inferiores a 18,3 e se recuperaram sem sequelas. Existem inúmeros artigos relatando casos como esses que eu acabei de escrever. E o pH, ele acima de 7,5 eu tenho uma alcalose, abaixo de 7,3 eu tenho uma acidose. E aí não importa a razão, né? Se é respiratório ou se é metabólico. O fato é que as faixas são muito estreitas, né? Inclusive as faixas de letalidade entre 6,9 e 8 são excessivamente estreitas. Né? Então, essa é o vocabulário, né, que eu acho que vocês poderiam incorporar com muito lucro, né? Seria de grande ganho a todos dominar esses termos, né, que retratam rupturas homeostáticas básicas, né, porque os parâmetros que estão aí são os parâmetros básicos mais importantes de uma análise bioquímica do organismo e do líquido extracelular, seja ele o plasma que a gente faz na maioria das análises de bioquímica de laboratório, seja no líquido intersticial, do qual essa tabela se refere propriamente dita. Né? Isso aqui não é a tabela do plasma, isso aqui é a tabela do fluido intersticial. Então, muito obrigado por considerarem assistir esse vídeo até o fim, né? Não sei se foi de grande valia aprender tais termos, né? Mas aos meus alunos eu recomendo que sim. Essas são as minhas perguntas de exame, né? E fiquem com Deus. Até a próxima aula, onde a gente termina de definir a tríade importante dos conceitos de fisiologia antes de avançarmos em definitivo para o que é a descrição dos sistemas, que é fisiologia, homeostase e reflexo fisiológico, que é um termo que contém e ultrapassa
os conceitos de retroalimentação. Tá bem? Até a próxima aula e fiquem com Deus.